Então, assim, de uma certa maneira, o movimento humano, né, não enquanto ginástica, mas principalmente o movimento humano, ele sempre teve presente, né, durante toda a nossa trajetória, né, enquanto ser humano aqui na Terra, e ao longo do tempo ele teve características, ele teve sentido, ele teve valores que são completamente diferentes. E isso é muito importante a gente entender, porque quando a gente entende esse processo, a gente pode ter uma consciência crítica um pouco maior sobre as coisas que a gente vai fazer atualmente em relação à nossa prática. Um dos conceitos muito importantes que a gente precisa entender quando a gente fala sobre a produção histórica em ginástica é o conceito de cultura. Então, uma das coisas que eu acho que são fundamentais, né, para a gente pensar um pouco o conceito de cultura é imaginar que, na verdade, a cultura ela é uma agenciadora de valores, ok? Quando a gente nasce em um determinado lugar, né, em um determinado período histórico, é muito importante a gente entender que, em um determinado momento, a gente não tem muita liberdade de pensar fora de uma certa caixa, né? E essa caixa é justamente esses valores, esse sentido que a cultura nos oferece, ok? A partir da nossa educação e do nosso desenvolvimento é que a gente pode desenvolver, sim, competências para ter um pouco mais de liberdade, né? No sentido de atuar e reconhecer aquilo que a gente quer e o que a gente não quer. E dentro das manifestações corporais que aconteceram ao longo do processo histórico, isso não é diferente, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, modalidades como, por exemplo, a capoeira, né? Ela nasceu dentro de um período histórico, né? Onde uma determinada comunidade teve a necessidade de criar uma espécie assim de maneira, né? De ritual, de luta, de brincadeira, para se expressar em função de toda uma opressão cultural, de toda uma opressão histórica, né? E, de uma certa forma, o Pilates, querendo ou não, ele também é uma modalidade, né, que nasceu não como um sentido de uma produção da moda, né, mas ele nasceu por uma necessidade cultural. O Pilates ele é fruto de uma necessidade histórica, né? Ele é fruto de um contexto sociocultural político que é muito importante a gente entender para poder, a partir daí, ter consciência crítica sobre a nossa própria atividade. Então, para que a gente tenha, na verdade, toda essa capacidade de refletir sobre a nossa modalidade, sobre o que a gente está fazendo, é importante a gente compreender um pouquinho essa trajetória da ginástica ao longo, né, do processo de civilização da humanidade.